Faz o seguinte exercício comigo, pensa na seguinte situação, você está numa festa, numa confraternização, num churrascão com a galera, e você odeia Pablo Vittar, mas está tocando Pablo Vittar. E tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo contente, todo mundo alegre, todo mundo dançando e cantando aquela merda, mas você tá putaço da vida, porque você odeia aquilo. Acaba a música, a galera senta para trocar uma ideia e o papo que vem em questão é Big Brother. Você também odeia Big Brother. Logo, você não fala nada, você fica quieto, você não tem o que dizer, você não entende nada daquilo do que eles estão falando, mas você tenta participar do papo. Então você, bom, Big Brother, aí você fala assim, Big Brother, galera, sabia que Big Brother vem de um livro do Aldous Huxley chamado 1984, onde eles viviam numa sociedade controlada e esse Big Brother vigiava a população. Essa galera vai começar a te olhar com reserva. Mesmo assim, você continua tentando. Bom, eles estavam ouvindo... Posso chamar Pablo Vittar de música, mas eles estavam ouvindo aquele ruído. Aí você tenta, né? Trazer o pessoal para a tua área de conforto. Vocês ouviram o Jonas Kaufmann cantar Nessun Dorma na ópera do Puccini? Vocês precisam ver. O que esse pessoal vai pensar de você? Que você é um escroto, um babaca, um idiota, Nossa, que tipo de cara é esse aí? Puta cara babaca, meu. Sabe por quê? Porque prego que se destaca é martelado. Essa galera, elas estão dentro de uma redoma criada pelo um senso comum e que se tornou uma sociedade fechada. Isso é pensamento coletivo, isso é senso comum. E eles, nesse grupo, quando alguém tenta introduzir algo que não é da familiaridade deles, esse grupo ele vai se fortificar e vai começar a te criticar. Você vai começar a fazer parte de um isolamento social. Porque você não está dentro da sinergia que existe entre aquele pessoal e os pensamentos culturais, filosóficos, enfim, a qual eles participam. Isso, para mim, é um clássico sintoma de ignorância. Só que aquela galera se diverte com isso. E o puto da história é você. Então, a ignorância é uma bênção. Porque se você fosse um ignorante, você estaria dançando o Pablo Vittar, você estaria discutindo o BBB, você faria parte desta sociedade de pensamento coletivo. Mas, porém, você teria sérios problemas de limitação intelectual, te levando à ignorância. Então, por exemplo, exemplos de limitação intelectual. Preconceito. Qualquer forma de preconceito é uma forma de limitação intelectual. Porém, uma criança não nasce preconceituosa, ela adquire aquilo é apregoado ao caráter dela em algum ponto da vida dela. E eu acredito que dessa vez é um pensamento coletivo adquirido em um senso comum limitado, é uma questão mais geográfica. Por exemplo, ou ela adquiriu esse preconceito na família, ou nos amigos, ou no viés político a qual ela tem. Por exemplo, ela gosta do comunismo, do nazismo. Preconceito, xenofobia, homofobia, enfim. Outro exemplo de ignorância, militarismo. Militância ou partidarismo. É muito ignorante da parte de uma pessoa achar que a corrupção no Brasil advém de apenas um partido.
Veja bem, eu não estou falando de esquerda ou direita. Eu estou falando da corrupção política num âmbito geral, num sistema montado e criado para que eles possam fazer a corrupção. E não ela aplicada apenas no indivíduo. Uma outra questão, quando você dá risada de uma criança sofrendo uma queda numa videocassetada. Cara, você acha graça numa criança que sofre uma queda. Aí você me diz assim, não, mas isso é humor negro. Humor negro é o cacete, cara. Humor negro nada. Humor negro é o que Ariano Suassuna fazia no Alto da Compadecida, quando ele utiliza a traição da mulher do padeiro naquele ambiente seco e árido, o cara trabalhando isso é humor negro. Quando ele utiliza a fome causada pela seca na vida do sertanejo e aqueles caras começam a dar pequenos golpes, aquilo é crime. Porém, de uma forma tão leve, tão humorística, que a gente acha que aquilo é humor negro. Você achar que uma criança caindo é engraçado, isso não é humor negro, isso é sadismo. Um outro exemplo, você vai à praia no final do ano, no Réveillon, aí você vê uma galera ali colocando oferendas para Iemanjá, aí você vê a galera pulando os 7 ondas, aí você vai conversar com essa galera, você pergunta, eu tenho uma curiosidade a respeito da sua religião, o candomblé, né? Você é do candomblé? Não, mas eu não sou do candomblé. Eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou messiânica, eu sou espírita. Aí você pensa, mas esses rituais... Bom, essa galera é aquela mesma que tem aquele pensamento cinderelesco de achar que às 11h59 a vida dela tá uma merda, mas que ao virar para meia-noite o universo vai conspirar para que tudo mude. É um pensamento extremamente otimista, mas é otimista a ponto de ser ignorante. E você olha na praia, tá todo mundo fazendo esses rituais. O pensamento coletivo. Todo mundo dentro desse senso comum fazendo aquele pensamento coletivo, porque aquilo é o cultural do brasileiro. Só que o brasileiro, ele não é nenhum sinônimo de inteligência. O brasileiro, segundo aquela última lista que eu fiz, Deus que me livre, do vídeo que eu fiz sobre a escolha do brasileiro, sobre os 100 maiores brasileiros, a escolha do brasileiro. Claro que aquilo ia dar merda, né? Você olha de um lado, você não encontra o nome de Castro Alves, mas você encontra Joelma. Você não encontra o nome do Euclides da Cunha, mas você encontra o da Atena. Você não encontra o nome da Tarsila do Amaral, mas você encontra o Rogério Ceni. Você não encontra o Augusto dos Anjos, mas você encontra o Valdemiro Santiago. Você encontra o Dedé do Cruzeiro. E em que parte povo brasileiro que lava a calçada com água, povo brasileiro que saqueia carga em acidente na estrada, povo brasileiro que acumula comida dentro de casa, mas esquece de comprar a porra do gás? Em que parte da cabeça de vocês acreditam que o Rodrigo Faro é mais importante na história do Brasil que o Nilo Peçanha que foi o primeiro e único presidente negro da história do país, que foi um cara que criou o Ministério da Agricultura, foi um cara que criou as escolas técnicas e que foi tido como um dos maiores presidentes da história do Brasil, e você escolhe o Rodrigo Faro. Mas é bem perceptível isso na índole do brasileiro, porque você percebe que a felicidade do brasileiro ela é muito limitada. O brasileiro precisa de muito pouca coisa para ser um povo feliz e contente. O brasileiro ele precisa de carnaval, de futebol, de música ruim, de novela e Big Brother. E tudo isso ele tem
na frente dele, dentro de uma caixa cognitiva e efêmera chamada televisão. Para isso, para ele, aquilo basta. Tá ótimo, ele não precisa de mais nada. Às vezes, eu ia falar um negócio que eu ia me arrepender depois, mas o Luiz Felipe Pondé, ele tem uma teoria que diz assim que todos nós devemos passar pela experiência do erro. Todos nós devemos sim ter a nossa opinião, porém sempre nos questionar, sempre duvidar daquilo que a gente pensa. E como a gente faz isso? Buscando outras opiniões, principalmente as contrárias. E não você votar em Joelma como uma das maiores brasileiras de todos os tempos e depois ir vomitar no Facebook algo sobre política econômica, como se você entendesse disso. Como você lê um livro, você lê uma matéria, você lê um editorial em um jornal e você acha que você entende. Isso é ignorância. E ai de quem for contrário à tua opinião. Porque você faz parte de um grupo de pessoas que tem aquele senso comum aplicado e que não abre espaço para qualquer tipo de crítica ou questionamento a respeito dessa opinião, seja ela filosófica, científica, política, cultural, enfim. A sua opinião, ela é sagrada, única, exclusiva e definitiva. Isso é ignorância. Então, quando você busca questionamento, inclusive para os teus próprios preceitos, neste caso, utilizando as suas vertentes literárias, você está sendo um pouco mais um aventureiro no caminho para ser um prego. Lembra que eu falei que o prego que se destaca acaba martelado? Eu gostaria de ser um prego do que participar de uma sociedade que gosta de Pablo Vittar, que é o caso. Mas eu estou buscando uma saída. E nesse caso, sempre buscar esse questionamento, sempre tentar sair da zona de conforto, sair desse senso comum, sair desse pensamento coletivo, ele requer esforço. Só que aí entra uma frase, ou melhor, uma filosofia do Leandro Carnal que diz assim: eu acho perfeito, o esforço é igual banho. Você tomou banho hoje? E amanhã vai tomar também, né? Você se esforçou hoje? Amanhã é a mesma coisa. O esforço é igual um banho. Você se esforçou hoje para chegar em algum lugar. Ok, beleza. Parou por aí? Não. Amanhã continua. A luta é sempre. Do que você fazer parte daquele grupo que acha que quer mudar o mundo, mas não quer mudar a si mesmo. É muito fácil você ser um revolucionário de sofá. É muito fácil você ter a inteligência medida por apenas um livro que você leu. Saca? Então, ir atrás das coisas dos seus pensamentos e questionar tudo aquilo que lhe é entregado faz parte de um preceito de busca de conhecimento. E para finalizar, eu fico com uma frase do Luiz Felipe Pondé, que eu acho sensacional. Eu acho que ela exemplifica bem o que é inteligência para ele. Eu não tenho a mínima ideia do que seja a inteligência, mas para ele faz uma definição bastante literal. Ele diz assim: a inteligência está mais perto da consciência do erro do que a certeza do acerto. Que legal, né? Perfeito, que genial. Então é isso. A consciência não te torna covarde. Não seja um covarde. Tente ser um prego. Se gostou, se concorda, dá um joinha aí. Espero que tenha gostado. E até o próximo papo. Valeu.